Por que nós sofremos? Qual é a fonte do nosso sofrimento como humanidade? No Café Mais Palavra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é a causa de tanto sofrimento? Eu nem vou falar no mundo em geral, mas na sua vida, na minha vida. Por que sofremos tanto? A causa é o outro? A causa é o sistema que governa? O problema é a corrupção? O problema é o que fizeram comigo, o que deixaram de fazer? Biblicamente, a resposta da causa pelo nosso sofrimento é o pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, começou a existir o sofrimento. Mas de maneira um pouco mais específica, afunilando, nós podemos caracterizar 3 origens, 3 fontes para a maioria ou talvez todos os tipos de sofrimento. A primeira causa delas é o nosso próprio pecado. A segunda é o pecado alheio. E a terceira causa são escolhas não sábias, escolhas tolas ou imprudentes que fazemos. Vamos dar uma olhada na palavra sobre cada um desses tópicos. A primeira fonte do nosso sofrimento, e particularmente eu acho que é da minha maior parte, é o nosso próprio pecado. Todo pecado traz consequências. Eu ensino muito meu filho que toda ação tem uma consequência. Então, a desobediência tem uma má consequência. A obediência tem uma boa recompensa. Por quê? Porque o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Quando vamos para o livro de 2 de Samuel, capítulo 12, dos versículos 9 a 11, a gente vê o profeta Natã repreendendo e dando um juízo sobre Davi depois que ele confessa o seu pecado de adultério e de assassinato. E o profeta Natã então fala assim, a partir do versículo 9, diz: Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. E depois também vem a morte do filho deste adultério. Ou seja, várias tribulações que Davi passou foi por causa da consequência desse seu pecado. Será que não é assim na nossa vida? Possamos pensar. Tem algum sofrimento que nós estamos vivendo na nossa vida que foi plantado por nós mesmos? A segunda fonte também de muitos sofrimentos é o pecado alheio. Que possamos ver que o pecado de Davi não atingiu só ele, atingiu os filhos dele, a descendência dele e, por consequência, todo Israel. Se vamos também no livro de 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 e 2, algo que o rei Saul fez, trouxe sofrimento para toda a nação de Israel. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse, a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Fome em Israel, causada décadas depois, ou anos depois, que Saul descumpriu o pacto que ele tinha com os gibeonitas. E o povo de Israel pereceu, pessoas que tinham nascido anos e anos depois. Infelizmente, meus irmãos, os nossos pecados afetam o nosso irmão, afetam a nossa família, o nosso povo. E a terceira fonte também de muito sofrimento são as nossas escolhas, não necessariamente pecaminosas, mas sem sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 12, fala: O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Quantas vezes sofremos por causa de atitudes que não foram guiadas pela maior fonte de sabedoria que nós temos palpável aqui na Terra, a Palavra de Deus.
Nesse dia eu quero te encorajar a ler a palavra, que possamos absorver essa sabedoria, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa dar essa sabedoria, para que possamos um pouco minimizar sofrimentos desnecessários. E o Senhor também nos chama para a santidade, tanto para mim, quanto para você, quanto para os nossos irmãos. Que Deus te abençoe.